Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, hoje nós vamos continuar com o nosso aulão de revisão das competências do Enem, certo? Nós vamos hoje focar na competência 3. Hoje falaremos basicamente da competência 3 do Enem. E o que essa competência 3 traz para a gente? Vamos lá. A competência 3 diz o seguinte: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Muitos verbos, né? Vamos lá. E aí, como é que vai ser a divisão na correção dessa competência? Da mesma forma que as outras, né? Da mesma forma que eu falei das outras duas competências. Nós teremos do nível 0 ao nível 5. No nível 0, nós vamos ter a proficiência muito baixa ou ausência, e a pontuação será 0. Por quê? Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Ou seja, aí é quando o aluno foge do tema e não defende o seu ponto de vista. Então, observem que a pontuação é zerada. Nível 1 ou baixa, obterá 200 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. Tá vendo? Observe que a pessoa aí, ela apresentou informações, ela apresentou fatos, mas não trouxe a defesa de um ponto de vista. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Nível 2 é a proficiência mediana, 400 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores, em defesa de um ponto de vista. Observe que ele ainda está em defesa, ele não conseguiu provar ainda esse seu ponto de vista, por isso que ele é mediano. Nível 3 é uma redação que vai ter uma proficiência boa, tem 600 pontos, apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados em defesa do seu ponto de vista. Observem que é um detalhe ou outro, né? Aqui, na verdade, os argumentos, eles estão ainda em defesa e eles são limitados. São argumentos que estão só respaldados nos textos motivadores, que não foram além. E, além de tudo, não são organizados. Nível 4, muito boa, 800 pontos. Que na verdade não são 800, né? Vai de 0 a 200. Aqui eu estou colocando como se fosse 1000, mas vai de 0 a 200. Como eu falei na aula passada, 0, 40, 60, 80, né? 160, 140, 160, 200. O nível 5, que é o excelente, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Observem que aqui, no nível 5, para você obter realmente os 200 pontos, é observado que os argumentos são seus. Você não ficou apenas preso aos textos motivadores ou se respaldou em alguém. Você pode até fundamentar o seu argumento em algum especialista, mas aqui o argumento ele é seu. Quando ele fala configurando a autoria é porque o seu argumento foi mostrado. O seu argumento foi provado, foi comprovado e conseguiu de fato convencer. Ou seja, você conseguiu defender o seu ponto de vista e, obviamente e merecidamente, conseguiu os seus 200 pontos. Essa competência 3, gente, ela vai avaliar a seleção, relação, organização, por isso que vocês viram ali nos critérios de avaliação quantas vezes eles colocaram organização, né? Organização e interpretação de informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. Então, observe que é muita coisa, né? É você selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões, juntando tudo isso aí para conseguir
apresentar a defesa do seu ponto de vista. Vamos traduzir. O que é que isso significa? O que vai significar essa competência 3? A primeira coisa é que a competência ela vai avaliar a consistência argumentativa, a sua qualidade em argumentar, mais precisamente a sua capacidade de persuasão. É o seu poder de convencer. E isso é difícil? Não, isso é fácil, porque você faz isso todos os dias. Você sempre está convencendo alguém de te deixar fazer algo, ou de você merecer fazer algo. Então, automaticamente, é você trazer para a formalidade esse seu poder de persuasão, essa sua capacidade de convencer o outro, de provar que o seu ponto de vista é respeitável, de que o seu ponto de vista, mesmo que eu não concorde com ele, é merecedor do meu respeito, porque você teve uma excelente capacidade de persuasão. Você me fez refletir, você me fez pensar. Você me fez, na verdade, analisar que existe um outro ponto de vista a respeito do assunto. Além disso, vai ser na terceira competência que o avaliador vai verificar se seu texto é apenas uma dissertação, ou seja, é apenas informativo, ele só informa, ou como determina a competência, ele também manifesta o seu posicionamento, ele também faz críticas em relação às informações selecionadas, porque, na verdade, esse é o propósito da competência 3. Ele não quer só informar, informar é uma das coisas. Mas você vai informar, você vai se posicionar através de quê? Através de críticas em relação às informações que você vai utilizar para conseguir persuadir o seu leitor. Galera, só que tem um detalhe. As críticas não significa que são essas críticas que vocês estão habituados a ouvirem da maioria das pessoas, que só são críticas negativas, não. Quando eu falo em críticas, eu estou falando em análise. É analisar com base em fundamentação. Então, você não vai fazer uma crítica negativa apenas porque você não gosta do assunto, apenas porque você não concorda com o assunto, você tem que provar. Para criticar, você tem que conhecer algo, porque você vai analisar, você vai provar e você vai fundamentar essa sua análise, essa sua crítica, tá? Então, por isso que criticar é tão difícil, porque para você conseguir criticar, automaticamente você tem que conhecer o conteúdo. Você tem que saber o que você vai abordar. Por que você não concorda? Baseado em quê? De que forma isso prejudica? Quem prejudica? Como prejudica? E o que fazer para melhorar? De que forma podemos fazer? De que forma todo mundo pode se comprometer para melhorar? Então, observem que são muitos elementos, né? É como se fosse um conjunto. Por isso que essa competência 3 tem tantos nomes, tem tantos verbos também, né? Porque você seleciona, relaciona, organiza, interpreta e, acima de tudo, defende o seu ponto de vista, certo? É um conjunto, é uma enumeração, é, na verdade, um apanhado de coisas que você deve colocar e que todas elas serão cobradas no seu texto. Esse texto dissertativo argumentativo, gente, como o próprio nome já diz, ele é um texto dissertativo argumentativo. Assim como um artigo de opinião, como um editorial, como uma crônica e como uma carta argumentativa, eles não trazem só o objetivo de informar, não. Eles têm uma obrigação em trazer o posicionamento do autor. Então, o meu dissertativo argumentativo, ele traz como propósito maior a obrigatoriedade de colocar o ponto de vista do autor. E isso é ressaltado na competência 3. Por isso que esse é o tipo de texto cobrado no Enem, né? Justamente porque o que ele quer é que você se posicione. Não adianta você só falar. Você tem que falar e você tem que mostrar o seu posicionamento diante do que você falou, tá? E aí nós temos também o seguinte. Quando eu falei lá, quando eu mostrei para vocês a questão dos níveis, né? Não tem lá do nível 0 ao nível 5? Podemos perceber aí que a partir do nível 3, todos os argumentos devem ser apresentados com defesa de um ponto de vista. Observe que a nota ela vai aumentando a partir do nível 3. E a partir do nível 3 tem essa obrigatoriedade de você expor o seu ponto de vista. Então não adianta só ficar focando em informações. Eu tenho que focar em informações e também acrescentar aí o meu ponto de vista. O que eu penso,
tá? Mas é o que eu penso baseado em pesquisa, em informações. E aí eu trouxe algumas dicas para que vocês consigam realmente o objetivo maior, que é atingir os 200 pontos na competência 3. A primeira delas aí, a primeira dica, é a seguinte: o autor, ele deve se atentar ao fato de que os leitores, eles buscam informações novas. É o que nós já falamos anteriormente sobre a questão do senso comum. Gente, ninguém quer ficar ouvindo as mesmas coisas, todo mundo cansa. Então, assim, nós queremos informações que sejam aplicáveis, nós queremos argumentos que sejam novos, que sejam coerentes e que você fique surpreso com essa argumentação. Ainda coloquei aqui, é como se ao ler seu texto, o leitor fizesse o seguinte questionamento: como eu não pensei nisso antes? E de repente são ideias simples, mas que conseguem ser aplicadas numa praticidade que as pessoas nem acreditam. Então, o que você tem que ser é, além de ter uma boa argumentação, além de ser persuasivo, é ser criativo. Você trazer para os seus argumentos medidas que são aplicáveis e que favoreçam a coletividade. Uma outra dica: o autor ele deve desenvolver a tese a respeito do tema e vai selecionar argumentos com o objetivo de sustentá-lo até o final, galerinha. É o que nós chamamos de coerência. Se eu apresentei a minha tese sendo a favor de determinado assunto, eu vou defendê-lo até o fim, tá? Eu vou mostrar que eu sou realmente a favor até o fim do meu texto. Eu não vou cair em contradição. Ah, mas eu sou contra quando acontece isso. É cair em contradição e é ser incoerente. Então, se você vai defender, se você vai provar na sua tese que você é a favor, você vai ser a favor até o final. Se você vai dizer que você é contra, você vai ser contra até o final e aí vai mostrar os motivos de você ser contra. Na verdade, você deve se atentar também que a sua tese, além de ser sustentada até o final do texto, ela deve convencer leitores de todas as idades, de todos os gêneros e de todas as classes sociais. Você não sabe quem é o seu leitor, você não sabe quem é a pessoa que está lendo. Então, você deve escrever, redigir seu texto de uma forma que consiga favorecer o coletivo, a coletividade, independente da distinção de leitores, viu? Cuidado com isso. Uma terceira dica é que uma argumentação consistente, ela vai envolver a seleção, organização e interpretação de dados, fatos e informações que possam ser comprovadas a partir de pesquisas. Como assim, Pro? Números, notícias, fatos, né? Situações que são reais, vozes de autoridades. O que significa isso? Opinião de pessoas que são estudiosas no assunto. Isso é importante, Pro? Claro! Isso vai fundamentar a minha argumentação. A partir do momento que eu digo que eu concordo com determinado assunto, respaldado em pesquisas de cientistas de determinada localidade, de pessoas que realmente se mobilizaram para estudar aquele assunto, o meu argumento ele vai ficar consistente. E automaticamente eu não caio na questão de só achar. Não é achar porque eu penso assim. Eu estou achando porque eu estou me baseando em situações. Eu estou me baseando em fatos que são reais e que comprovados favorecem o coletivo. Não é fácil? É tranquilo demais, todo mundo vai tirar 200 pontos. Quarta dica. Como eu falei agora há pouco, né, gente? Reproduzir informações que a maioria já sabe cansa. Cansa e não desperta o interesse no seu texto. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Eu vou problematizar o tema. Eu vou trazer indagações que eu mesmo ou eu mesma consiga trazer as respostas. Eu não vou só reproduzir o que todo mundo fala. Eu vou trazer reflexões e na verdade, além de trazer essas reflexões, eu também vou apresentar respostas para elas. Eu trago a indagação, eu trago a problemática e ao mesmo tempo eu trago a solução também. Quinta dica. Eu vou evitar fazer generalizações. Observe que uma coisa está sempre ligada à outra, tá? Eu não vou falar do que eu não posso comprovar. Eu vou falar do que eu consigo mostrar através de fundamentação, porque isso vai respaldar a minha argumentação, como eu acabei de falar, certo? Então, assim, eu vou trazer coisas que são reais, mas que eu consiga provar.
Eu vou trazer coisas, eu vou trazer afirmações, eu vou trazer fatos, eu vou trazer exemplos que eu consiga mostrar e que na verdade, que eu consiga fortalecer a minha argumentação em poder convencer o outro de que eu estou correto. E por fim, a questão do ponto de vista. O ponto de vista do autor a respeito do tema deve estar relacionado à tese que foi apresentada lá na introdução. O que você vai fazer na sua introdução? O autor ele vai apresentar uma tese geral, que é o que ele considera. De repente, a depender do tema, ele pode até estabelecer a relação de causa e consequência. E no desenvolvimento, nessa parte aí que ele vai expor a argumentação, os fatos, os dados, as notícias, ele vai comprovar essa tese. Você não vai só colocar lá na introdução a sua tese e vai esquecê-la de vez, não. Você vai colocá-la e automaticamente você vai retomar essa tese no desenvolvimento através desses seus argumentos, porque você precisa comprovar essa tese. E você só vai comprovar com todas essas dicas que eu falei para vocês, com todos esses argumentos aí, né? Então você vai comprovar a tese inicial a partir da fundamentação, a partir da pesquisa, a partir dos dados, a partir dos exemplos. E aí, só a partir de cada argumento que você vai utilizar é que você vai fazer a sua análise crítica. E sempre respaldado no que você disse na introdução, na tese que você apresentou na introdução. Por quê? Porque se você foge dessa tese, do que você apresentou na introdução, você está sendo incoerente. E se você deixa seu texto incoerente, perde-se totalmente a fundamentação e a credibilidade na sua argumentação. Então, cuidado, que é como se fosse uma sequência. É uma sequência. Você cita a tese, que é a sua opinião, e a partir daí você vai trazer situações que consigam comprová-la, que consigam deixá-la fundamentada. Porque só a partir de uma boa argumentação, com uma boa fundamentação, é que você vai conseguir convencer o outro de que o seu argumento é coerente, de que o seu argumento merece respeito e que, mesmo que eu não concorde, eu vou analisar, porque ele trouxe para mim esse propósito de análise, de conseguir fazer com que eu reflita, porque o propósito maior de uma boa argumentação é fazer com que o outro reflita, porque mesmo que ele não concorde comigo, ele vai respeitar a minha argumentação, certo? Então, assim, lembrem-se da tese e, acima de tudo, as formas que você pode usar para poder fundamentá-la, para poder discutir sobre ela, para poder respaldá-la. Porque só através de bons argumentos é que você vai conseguir apresentar uma boa argumentação. E uma boa argumentação, gente, é a chave, é o portal mágico, é o segredo para todo bom texto dissertativo argumentativo. Beleza? Hoje a gente para por aqui. No próximo encontro, nós daremos continuidade às competências, tá bom? Um beijo, queridos. Fiquem com Deus.